Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Elisa aqui, Evangelho no Lar, mais uma segunda-feira, vamos aí, mais uma semana maravilhosa e nós estamos aqui pronto para fazer o nosso Evangelho no Lar. Lembrando que nos primeiros vídeos eu coloquei passo a passo de como deve ser feito um Evangelho no Lar. É um vídeo caseiro, um vídeo totalmente artesanal, mas foi feito com bastante carinho, com bastante coração, bastante amor, então vale a pena vocês darem uma olhadinha lá do passo a passo do Evangelho no Lar, tá? Lembrando que toda vez que a gente faz o Evangelho no Lar, a gente está acendendo uma luzinha aí na nossa casa para a espiritualidade superior. E o Evangelho no Lar, ele é aquele momento da família, aquele momento onde todos estão unidos e conversando sobre Jesus, que foi o nosso mestre, o nosso irmão e é o nosso governador do nosso planeta Terra. Então, aproveitem essa oportunidade de realizar o Evangelho no Lar, lembrando que é sempre no mesmo dia e na mesma hora, uma vez por semana, tá? E deve durar mais ou menos em média de 20 minutinhos, no máximo. De 15 a 20 minutinhos no máximo, tá bom? Espero que você goste. Aqui nós vamos fazer, eu sorteei aqui uma página do Evangelho aleatória, tá? Eu peguei aqui no computador. E aí, o que saiu aqui foi caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los? Eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiados e fracos. Demasiadamente fracos, né? Como em todas as coisas, também nisto, o mestre deve saber mais do que o aluno, para fazer avançar a humanidade, moral e intelectual. São necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Bom, já leio um pedacinho do Evangelho, tá? Mais um pedacinho aqui. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa outra consequência, se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Aqui, nessa parte do Evangelho, ele fala sobre os falsos profetas. E isso vem muito, ou seja, o Evangelho é sempre atualizado, né? Impressionante, parece que foi escrito ontem. Nós estamos vivendo num momento de transição, no momento onde a tecnologia está vindo com tudo, né? Então nós temos que ter cuidado, porque existem muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, né, nos canais digitais, que se titulam pessoas do bem, que se titulam homens de Deus, e na verdade elas estão ali, né, aproveitando de uma fragilidade de uma pessoa. Então, como que eu vou saber o que é um falso profeta, né? Primeiramente, ele tem que ser uma pessoa do bem, ele tem que ter bons exemplos, ele tem que falar de amor a Deus, ele tem que divulgar a palavra da evolução espiritual, da evolução emocional. Em nenhum momento a pessoa tem que falar, olha, só se você for dessa religião, se você me seguir, você vai conseguir o reino de Deus. Não é assim que funciona, né? Então, nós encaramos, né, nós temos muito o espiritismo como a terceira revelação. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é muito isso, né? Ela respeita todas as pessoas, todo o livre-arbítrio da pessoa. Quando uma pessoa se torna espírita,
ela começa um processo de evolução espiritual. Em nenhum momento você vai ver em nenhuma das obras de Allan Kardec falando assim, olha, você só vai atingir a esfera superior se você continuar espírita. Não. Você vai conseguir evoluir espiritualmente se você evoluir a sua moral. Então, nós podemos evoluir a nossa moral, a nossa conduta em qualquer religião. Ela não precisa ser espírita para você evoluir a moral. Entendeu? Então, quando você vê algumas doutrinas, né, que exige que você seja determinada doutrina para que você alcance uma espiritualidade superior, questione isso. Será que isso é de Deus mesmo? Será que Deus espera isso? E o livre-arbítrio que Deus deu para a gente, né? Então, nós temos que as religiões, né? Eu entendo que as religiões, elas são ferramentas que nos levam até Deus, mas todas elas nos levam para o mesmo lugar. Só que os homens aproveitam, né? Alguns homens, né? Algumas pessoas aproveitam o poder que eles têm da palavra, de falar, e acabam manipulando as pessoas. E elas acreditam que elas só vão conseguir evoluir se elas fizerem o que aquela pessoa está dizendo. E só Deus sabe o que é certo para nós. E nós também. Então, como Deus está dentro de nós, então o que é melhor para nós, nós também sabemos. E nós temos que ter esse crivo de razão, de discernimento entre o que é bem e o que é mal, e o que é o certo e o errado, né? Então, tudo que é muito radical, nós temos que ficar atentos. E aqui, já dentro do Evangelho, já falava isso há quantos anos atrás, né? Há décadas atrás. Que nós já estaríamos começando nesse processo de transição planetária e muitos falsos profetas iriam aparecer. Então, agradeço muito a Deus por eu estar dentro dessa doutrina maravilhosa que ela me preenche. E ela respeita o meu tempo. E ela sabe que eu sou um ser humano, eu sou um espírito encarnado, então eu sou uma alma num corpo humano. Então eu também tenho as minhas falhas. Em nenhum momento ela me pune por isso. Mas a minha consciência me pune as minhas atitudes erradas. Então, quanto mais nós temos consciência do que é certo, mais a nossa consciência, ela mesma acaba nos julgando, né? Nos cobrando posições diferentes. Então, achei muito legal essa lição, que nós ficamos atentos, né? Sobre os falsos profetas, sobre as falsas crenças, né? De que, se eu fizer isso, eu vou para o céu. Calma lá. Você tem que, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso são os 2 mandamentos que resumem os 10 mandamentos de Moisés. Então, se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, independente da sua religião, você já vai estar no seu processo de evolução espiritual. Tá bom? Bom, agora eu vou ler uma mensagenzinha, né? Lembra, um pedaço do Evangelho, a gente comenta um pouquinho, e um livro de mensagem, tá? Então vamos lá, vou abrir ao acaso também. Sabendo que o acaso não existe. Você conhece a sua felicidade? Esse livro Minutos com Chico Xavier, ele é muito, muito lindo, eu recomendo, tá? Para vocês. Deus nos dá ditosa e bela, doce alegria ao caminho. Mas nós queremos aquela que mora no lar vizinho. Arthur Ragazzi. Pierre Daninos, conhecido escritor francês, teve a oportunidade de escrever que as pessoas não conhecem a própria felicidade, mas a dos outros não lhe escapa nunca. Como consta da trova psicografada por Chico, geralmente preferimos a felicidade que mora no lar vizinho. Uma das mais ferrenhas inimigas da felicidade é a comparação. É preciso evitá-la, pois nós costumamos nos sentir diminuídos perante aqueles que, segundo a nossa limitada visão, possuem mais do que nós. E se fôssemos indagá-los se realmente são felizes, provavelmente ouviríamos em resposta a referência a alguém mais feliz do que eles. É preciso ter olhos de ver para as bênçãos que já moram conosco. Contentamento e gratidão são chaves que nos abrem as portas da felicidade. Pense que muita gente gostaria de estar em seu lugar para ter a vida que você tem. E isso não é simplesmente um consolo, é um remédio que nos ajuda a curar a doença da insaciabilidade de terríveis consequências em nossa vida. Já reparou que, por mais
que nos esforcemos, por mais que conquistemos, nada nos satisfaz? Parece que sempre está faltando alguma coisa em nossa vida. Sobretudo, quando a inveja nos dá um terrível torcicolo e somente conseguimos olhar para o lado de quem sempre tem muito mais do que nós. A inveja nunca nos deixará viver feliz, pois não conseguimos nos sentir bem com o que temos e o que somos. É claro que poderemos ter aspirações de progresso em todos os níveis de nossa vida, mas essa escalada somente será possível se valorizarmos a porção de felicidade com a qual já fomos contemplados. Tiremos o pescoço da casa alheia e olhemos com bondade para as riquezas que já possuímos, sejam essas riquezas materiais, afetivas, familiares ou espirituais. Se fizermos isso, chegaremos à conclusão de que somos cegos sentados em cima do tesouro. Tiremos logo essa venda. Lindo, né? Caramba, né? Que lição, hein? Cacetada aí para nós. Uma tapinha com luva de pelica. Então, principalmente nessa época de rede social, né? Se fala muito disso daí. Que a gente só consegue ver a grama verde do vizinho. A nossa grama sempre tá ruim. Então, Chico, né? Através de Chico Xavier, ele vem dar essa mensagem para nós e ele coloca isso, que nós temos que valorizar o que nós temos. Que às vezes, se você chegar para essa pessoa que você acha que é tão feliz e perguntar para ela, nossa, você é tão feliz, e ela vai te falar de outra pessoa que é mais feliz do que ela. Então, nós seres humanos, nós temos o desafio que é se contentar com o que nós temos, ser feliz com o que nós temos. Não que nós não devemos ter novos objetivos, novos sonhos, novas conquistas, tá? Mas nós temos que parar de assumir aquele papel do coitado que fala que a pessoa, fulano tem sorte na vida. Gente, não existe sorte. Existe você estar preparado para a hora e para o momento certo. Porque se aparecer o momento certo, uma oportunidade certa para uma pessoa e ela não estiver preparada, ela vai passar. Ela vai perder essa oportunidade. Então, quem faz as nossas escolhas, quem faz o nosso destino, somos nós. O plantio, ele é opcional. Nós plantamos o que nós queremos. Mas a colheita, você vai colher o que você plantou. Então, em vez de você listar os seus objetivos, listar os seus sonhos, o que você gostaria de fazer da sua vida daqui 2, 3, 5, 10 anos, você só fica se lamentando o que o outro tem e você ainda não conquistou, desculpa, vai passar 2, 5 anos e você vai continuar no mesmo lugar. Então, cadê a nossa evolução espiritual que a gente falou ali na lição do Evangelho, né? Nós estamos aqui para evoluirmos como pessoas, como seres humanos, tá? E também dentro do nosso mundo material. Nós vivemos no mundo material. Então, nós queremos coisas materiais não é ruim para nós, né? Nós vivemos aqui, nós precisamos de matéria, nós precisamos de dinheiro, ok? Nós só não precisamos ser escravos disso. Nós não podemos colocar a nossa felicidade somente diante de uma conquista material, né? Então, muito legal essa lição aqui, né? E aí, aqui fala no finalzinho, né? Que se fizermos, né? Se nós começarmos a entender toda a riqueza que nós já possuímos, né, com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa água na torneira, gente. Tem gente que não tem água na torneira, sabe? E por mais desafio que nós estamos passando na nossa vida, acredite que existe no mundo centenas, centenas de dezenas de pessoas que dariam a vida para ter a vida que a gente tem, com todos os desafios, com todos os problemas na bagagem. Entendem, gente? Então, nós temos que valorizar o que nós temos e ir atrás do que nós queremos, tá? Parar de culpar o mundo e os outros pela sorte e nós somos o coitadinho. Nós não somos coitadinhos. Nós temos que ter atitude diante a vida e diante as nossas conquistas. O que nós queremos, nós temos que ir atrás. Tá bom? Espero que tenha feito aí sentido para vocês. Então, agora nós vamos encerrar, né? Vocês podem encerrar na casa de vocês da maneira como vocês querem. Eu vou fazer o meu encerramento, que é agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que está sempre aí do nosso lado, agradecendo por essa inspiração, por essa abertura, né, neste canal, onde a gente possa levar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no lar para outras casas, para que possa auxiliar nesse momento uma pessoa,
que esteja passando por um problema, está se sentindo sozinha, angustiada, coloque um desses vídeos, se não for o meu, coloque de outras pessoas. Nós temos uma infinidade aí de mentores espirituais maravilhosos dentro da doutrina espírita, com palavras de amor, de carinho, de fé, de caridade, para ir ser um bálsamo, né, nas nossas chagas, um bálsamo nas nossas dores emocionais. Com muita gratidão a Deus, agradeço a vocês pelo companheirismo, pela paciência, tá? E permaneçam todos com Jesus Cristo e que vocês tenham uma semana abençoada e maravilhosa. Gratidão enorme, até a próxima Evangelho no Lar.